Bem-vindo a mais uma aula aqui do módulo básico. Nessa aula nós vamos falar o que é o Uptrust e o UTAD. E depois nós vamos ver um exemplo no gráfico para a gente poder massificar o entendimento da figura. O Uptrust e o UTAD, eles só acontecem no topo, diferente do Spring e do Checkout, que acontece no fundo. O Uptrust e o UTAD só acontece no topo. Aqui nós temos duas imagens. A imagem da esquerda é a imagem do curso do Richard Wyckoff, do curso original, tanto que eu botei a fonte ali SMI. E lá a gente consegue ver um exemplo do Uptrust e o teste com baixo volume. No lado direito nós temos um desenho, como padrão que nós vimos já. Estamos vendo nas outras aulas. Então nós temos o rompimento da compra climática e depois nós temos um UTAD. Tá, mas por que um é o UTAD e por que o outro é o Uptrust? Primeiro vamos entender o que é o UTAD. O UTAD é Uptrust, que no caso é o impulso after distribution. É o impulso depois da distribuição. Então, antes do UTAD, o mercado já fez a distribuição. Esse é o último impulso para deixar travado os compradores. O pessoal que ainda está comprando fica travado nesse ponto, depois o mercado cai. Podemos identificar aqui no fundo, deixa eu pegar o point fix, que o mercado acelera. Vou botar o preto. Aqui, ó, o mercado ele acelera. Então ele acelera após o movimento do TAD. E o TAD aqui, ó, ele está com baixo volume. Ele pode vir com muito volume ou com baixo volume. Quando é baixo volume, a gente caracteriza como Uptrust. Porém, como nesse exemplo foi o último ponto ali, ó, o último ponto que ele ficou e depois o mercado caiu, então você coloca o TAD. A nomenclatura é diferente da parte prática. Na parte prática, o que você tem que entender é que esse movimento foi um movimento que travou os compradores no topo, independente de ser o TAD, independente de ser o Uptrust, é um movimento que tem que ser, que pode ser com baixo volume ou pode ser com alto volume. Agora, o teste dele deve ser feito com baixo volume. Você tem um movimento com alto volume ou volume significativo e o teste dele é com baixo volume. Às vezes, nós não temos o teste. Às vezes, o mercado faz um movimento e não faz um teste. E o teste é a melhor hora para você entrar, porque é uma hora de uma confirmação, que não tem mais gente querendo comprar o movimento, da mesma forma que o Spring. Quando o Spring tem um teste, é ideal. Às vezes não tem esse teste, ok? Quando não ocorre o teste, o mercado cai de uma vez. Beleza? Então vamos lá. Agora eu vou pegar aqui o gráfico e no gráfico a gente vai poder dar uma olhada em dois exemplos que eu separei. Nós temos aqui o primeiro exemplo. Nós temos aqui esse primeiro exemplo. Deixa eu pegar a linha. Então o mercado ele marca a compra climática, fica trabalhando nessa região e de repente o mercado rompe de forma significativa. Volume ultra elevado e o mercado vem e o volume vem diminuindo. Porém, não estaria nada errado o volume diminuir, porque rompe com volume o mercado, ele rompe com volume, depois vamos falar disso em outras aulas, em várias aulas. Ele rompe com volume, cai sem volume e sobe com volume. Esse é o movimento padrão de mercado. Porém aqui o mercado acelera o volume para baixo. E aqui é um exemplo que o mercado não fez o teste. Aqui em momento algum o mercado volta para fazer esse teste aqui, ó, que seria a questão ideal que nós estávamos comentando. O mercado volta para fazer um teste com baixo volume e depois ele segue na direção da venda.
Na maioria das vezes, esse é o movimento que acontece. Esse é o movimento padrão que acontece. Vamos ver um outro exemplo aqui agora. Que eu tinha separado. Vamos ver. Deixa eu pausar que eu volto aqui. Chegamos no exemplo. Aqui, esse aqui é um exemplo mais elaborado. E nesse exemplo aqui nós temos o teste. Deixa eu diminuir um pouco o zoom. Pronto, então o mercado fez a compra climática. O mercado veio da compra climática. Ali automático. Segundo teste. Vocês vão ver tudo isso, fase de mercado, distribuição, acumulação. Pode ficar tranquilo que tudo isso vai ser visto no módulo avançado. Isso daqui é só para você começar a pegar o entendimento de cada particularidade da metodologia Wyckoff. Ok? Então vamos lá. Então o mercado fez esse movimento de fase A, compra climática, rally automático, segundo teste. Você tem o seu range e aqui você tem o upthrust, beleza? Aqui nós temos o upthrust, vamos ver o volume considerável para o horário. Depois o mercado volta e faz um teste, vamos ver. Olha o teste, sem volume nenhum. E justamente a barra que tem volume, a barra que tem bastante volume, que no caso é o candle vermelho, deixa eu limpar aqui, ó, deixa eu limpar, que é o candle vermelho, que é o candle rejeitado. Vamos ver aonde que ele tá. Ó, é justamente quando o preço começa a acelerar. Beleza? Então o mercado, ele faz um falso rompimento, pessoas compram aqui, ele volta para dentro do range. Quando ele volta para testar, muita gente estopa, ou ainda tem gente que entra aqui, tem gente que vira a mão, o próprio mercado, o homem composto, começa a fazer vendas e o mercado acelera. Quando o mercado acelera, que ele perde esse fundo, muita gente começa a vender aqui e a história se repete do lado oposto. Beleza? Mas aqui o fundo nós já estudamos. Aqui a gente quer ver só o que acontece na parte de topo. Então isso é um upthrust e esse movimento, quando ocorre no final do movimento e cai, é considerado um UTAD. A princípio, para você não ter muita informação, o que você precisa entender é somente isso. E espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Pode ser de forma privada pelo Telegram ou pode deixar uma mensagem aqui na plataforma. Porém, a plataforma demora a me entregar os comentários. É muito mais rápido quando me chamam direto no Telegram. Beleza? Então, até a próxima aula. Valeu. Lembrando, esse PDF, esse único PDF, vai estar para fazer download aqui embaixo. Para você guardar no seu portfólio, se você quiser estudar mais tarde. Isso aqui pode entrar para os seus arquivos, beleza? Então até a próxima aula, um abraço.